pregador dessa noite, nosso pastor Valério. Amém, aleluia. Está trazendo uma palavra diretamente do Senhor para nós. Eu queria chamar aqui o Chico para vir estar orando pela vida do pastor. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos direcionar as mãos em direção ao pastor para abençoar a vida dele. Amém. Pai amado, no nome de Jesus, aqui eu te entrego a vida do pastor Valério, Pai. Que o Senhor venha, Pai, guardando e livrando ele todos os maus, a família dele, tudo que há para o nome dele. Que o Senhor guarda, Pai, e proteja. Que a palavra que ele seja ministrada hoje, que venderá de ti, Pai. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Esses louvores das Isabeles, né? Isabeles, né? As duas Isabeles, né? Que bênção. Glória a Deus. Amados, você pode sentar, né? Fica à vontade, você está na casa do Pai, né? Só não pode dormir, tá? Só não pode dormir. Você fica bem à vontade, né? Você vem visitar o Pai nessa noite, amém? E Ele está muito feliz porque você está aqui essa noite, amém? Glória a Deus. Nós vamos ler um texto que fica lá no livro de Marcos. O livro de Marcos, o capítulo 4 e o versículo 35 ao 41. Amém? Um texto bem conhecido aí nosso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu achar o meu aqui, porque é só aumentar um pouquinho aqui, pastor, que já fica top. Vamos colocar, mas graças a Deus eu enxergo muito bem. 4:35. Glória a Deus, vamos ler, né? Nem está aqui também, né? Nós podemos até acompanhar por aqui. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Acho que no meu texto. Passamos para outra margem, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Amém. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Amém? Glória a Deus. Amados, esse texto, eu não sei se semana passada, quem estava no culto viu falar que nós íamos pregar sobre o valor que nós temos, né? O valor que você tem. Eu tinha dito isso, amém? Amém. Glória a Deus. Só que Deus, né, nessa quarta-feira, mudou os planos. Esse texto vai ficar para uma outra vez, amém? Não se desespere, você tem valor, continua tendo valor. E nós vamos trazer essa palavra abençoada para nós, amém? Mas, em especial, nessa semana, Deus me trouxe essa palavra e eu fiquei martelando com ela na cabeça e não tive como sair dela. E eu prefiro obedecer do que sacrificar, amém? Glória a Deus. Então, esse texto, se nós formos colocar os personagens desse texto,
nós vamos encontrar ali Jesus, né? Jesus, os discípulos e a tempestade. Amém? E a representação, né, e a analogia que nós vamos fazer sobre isso é que Jesus representa a fé em Deus e a consciência de sua missão e autoridade. Amém? Jesus tem consciência da sua missão e da sua autoridade. E se nós olharmos para os discípulos, nós vamos ver ali a representação do medo, da ansiedade, a inseguranças causadas pela pouca fé. Amém, aleluia. Vocês estão pegando, vocês estão igual, né? Catarro na parede, pregando. Glória a Deus. E a tempestade? A tempestade, né, representa as dificuldades do mundo caído, onde com a presença de Jesus no barco, não é garantia de que nós não vamos sofrer essas aflições, mas Jesus está no barco. Amém? Então o tema dessa noite hoje é: não temas, Jesus está no barco. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Então dê uma salva de palmas para o nosso Deus e diga assim para o seu vizinho do lado: não temas. Jesus, pode continuar dando palmas, porque se é para Jesus, pode ser melhor, pode ser mais alto, pode ser mais intenso, porque para Jesus, tudo que nós fazemos, Ele ama, Ele adora, quando nós o exaltamos. Amém? Glória a Deus. Fala aí para o vizinho do lado: não temas. Jesus está no barco. Glória a Deus. Amados, eu queria contar uma história aqui para vocês, com relação ao que aconteceu nessa quarta-feira, por volta aí das 8 e pouco da noite. A gente estava tendo até a célula da irmã Eva, do irmão Chico, na casa deles. Não sei se era na casa da Gerilda, não sei na casa de quem estava a célula, mas Gerilda, né? Amém? E até fiquei um pouco preocupado, porque eu não sei o horário, mas é mais ou menos por volta das 8h30 da noite, por ali começou um grande vendaval. Né? Então eu estava lá em casa, já estava no quarto, eu e a minha esposa Maria, a pastora Maria, já estávamos ali no quarto ali, e comecei a escutar o barulho do vento. E o vento foi se intensificando muito, foi ficando cada vez mais forte. E aí eu comecei a me preocupar e fui até a janela. Abriu, bem extenso o vidro, e eu abri a cortina e fui olhar para o tempo. E vi que realmente estava muito vento, muito forte, né? E raios, trovões, tudo, né, que se possa esperar de uma tempestade. Mas o pior, quando eu olhei, porque lá em casa, não sei se vocês têm ideia, mas lá em casa é muito extenso a visão. Você consegue ver lá na 330. De lá de cá você vê a BR, a 330 lá em cima, lá os carros passando. Então é bem extenso, né? Então eu vi que aquele vento, aquela potência de força da natureza, que já estava se abatendo ali na minha casa, ali, batendo em tudo ali, era só o começo. Porque a chuva forte ainda estava lá na frente. Chega, ficou branco assim de chuva, de água e de vento. Eu falei: Jesus Cristo. Eu já comecei a me preocupar. E eu vou falar para vocês, eu tenho medo de poucas coisas. Eu já comecei a ficar com medo. Porque a minha mente já começou a pensar numa série de coisas que poderiam acontecer. Amém? E aí, pensando naquilo, eu fechei a cortina, sentei na cama, e o vento vai aumentando, e o vento aumentando. E soprando, chega, faz aquele barulho, né? Aquele barulho assim, eu pensei: meu Deus, gente, Jesus amado. Aí levantei de novo, fui até a janela, e abri de novo, o negócio estava só piorando. Falei: meu Deus do céu. Aí voltei, aí me ajoelhei ali na beira da minha cama, e falei para a pastora Maria: Maria, pastora, vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, né, dos ventos, que tem todo o poder, para repreender essa situação. Né? Repreendendo, eu creio muito nisso. E aí eu ajoelhei ali ao lado da minha cama e comecei a orar, a clamar, Senhor, clamando. Me lembro até na oração da pastora Maria, que ela pediu
as orações em volta até, né? Em volta da região ali onde nós estávamos, não só ali pela nossa casa, mas pela volta ali, ela começou a pedir, clamar, e nós oramos. Aí eu parei de orar, e aí fui na janela, que eu olhei, estava pior ainda. Aí que estava branco, aí ficou tudo branco, eu não estava vendo mais nada, vento, coisando tudo. E a preocupação nossa foi tão grande, naquele momento, que a gente chegou a ligar para o Zezinho, né, para cá do Zezinho, e falar assim, isso na minha mente, eu não sei na mente da pastora Maria, mas na minha mente, eu já imaginava a casa do Zezinho, os ventos carregando isso dele, levando tudo, ele ficando todo molhado, carregando tudo, ficando sem nada, depois de parede, depois tudo. Era forte, gente. É porque é descampado. Né? O vento chega com toda a potência, ele não tem barreira para segurar ele. É uma coisa assim. E eu já passei alguns episódios, quando eu vendia, né, lanche na rua, de não ficar nada em cima do meu reboque com vento. Nada. E o povo segurando assim naquelas loninhas, que não é aquelas lonas, daqueles carrinhos antigamente, que tinha o pessoal vende cachorro quente, o pessoal segurando para o carrinho não voar. Porque a lona fazia querendo subir. Então eu já passei alguns episódios de vento que eu realmente tenho um receio. Fato é que eu na minha mente já estava pensando, meu Deus, o caso do Zezinho já vai pegar um vento naquela beirada daquela telha, vai levantar, e a primeira levantada que der, vai carregar tudo, vai parar lá no meio do pasto, sei lá para onde. Tudo isso na minha cabeça, eu, doido já com aquilo, né? Aí nós ligamos para ele, ei Zezinho, tu tá aí ainda? Como é que você tá? Né? Não, tá tudo bem, Zezinho é a pessoa mais tranquila que eu conheço esse mundo. Não, tá tudo bem, pelo menos por enquanto. E aí, gente, voltei de novo e me ajoelhei de novo na cama. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Na minha percepção, e realmente não estava fácil. Não era uma coisinha assim, não era um ventinho. Eu conheço aquelas chuvas ali, realmente são chuvas fortes, a gente sabe, mas essa estava bem, né, Geilda? Eu pensei que era dilúvio, né? Que a palavra era dilúvio. Você ficou tranquilo que como Deus falou que não vai mais ser com dilúvio, você falou, é só aqui na mensagem. Né? Mas aí eu falei, meu Deus, e tem mais, não tem outro detalhe. Vai começar a faltar energia e vai ficar naquele vai e vem, e vai queimar as coisas tudo. Aí eu falei, não, diante desse problema, eu vou descer lá embaixo, vou criar coragem. Antes das telhas voar, eu vou descer lá e vou desligar o disjuntor, né, aparelho e tal, essas coisas. Desci as escadas e tal, tá aí no escuro lá, e saí desligando tudo, tomada, geladeira e não sei o que, desliguei tudo. Quando eu desci, eu percebi que era mais vento do que chuva. Quase não tinha água, era mais vento. Aí eu subi rapidamente, eu tinha desligado as coisas, subi rapidamente, aí sentei na cama lá, eu já tinha orado. Eu falei, Senhor, eu já orei 2 vezes. O Senhor não é surdo, pensa comigo. Senhor ouviu. Eu não vou tomar, eu não vou me desesperar. Eu vou aguardar. O Senhor vai fazer. Amém. Aí eu sentei na cama e, né, imediatamente no momento em que eu subi, já começou a acalmar. Foi acalmando. E engraçado que acalmou da mesma forma como veio muito rápido, também acalmou muito rápido. Passou, o Nivaldo também tem uma situação parecida, ele só tem uma mata lá na frente dele, lá, mas de qualquer forma tem, né, um vento muito forte ali, né? Eu lembrei de vocês, falei, meu Deus, a casa... Até que nessa hora também, eu estava orando também. Olha aí. E pedindo por todo mundo também. Olha aí, casa de Dona Pia. Passou por geral, né? Pensando nas telhas, eu só penso nas telhas. Porque se pegar uma beiradinha, aquela força, não tem telha que fica. Quebrou uns lá, teve que trocar. Exatamente, né? Então, a gente passou por essa situação toda. Aí o vento começou a acalmar. Eu falei, ô Senhor, muito obrigado. E não teve nada, né? Porque eu pensei, ele vai cair em cima dos carros, vai quebrar tudo, vai ser aquela... Né? E aí eu entreguei para o Senhor aquele momento, e o Senhor nos deu o livramento. Não morreu nenhuma galinha, não se perdeu nenhuma, não quebrou nenhuma árvore, não teve nada.
graças a Deus nós nos levantamos, estava tudo ok. Né? Foi tão rápido que no mesmo momento que eu disse para desligar as coisas, eu também disse para ligar. Eu já tinha passado, eu saí ligando geladeira, fiz para me descongelar as coisas, né? Já liguei tudo de novo e a energia não ficou naquela oscilação que sempre fica. Então, amados, vamos perceber uma coisa, né? Nós estávamos ali nessa situação e oramos a Deus, e na nossa aflição, muitas vezes a gente acha que Deus não está atuando. Não foi diferente assim como Jesus estava no barco com os discípulos. Amém? Mas eu quero voltar um pouquinho, para a gente ter um pouquinho de parâmetro desse texto. A gente tem que perceber uma coisa. Aqui no começo do capítulo 4, se você puder colocar aí, comecinho do 4, o primeiro versículo, a gente lê uma coisa interessante, que diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Amém? Glória a Deus. Então, instantes antes de Jesus entrar, instantes não, a gente vê Jesus fazendo isso, dando ensinamento para o povo. Eu acredito que ali no âmbito do dia, né? Porque se fosse à noite, tal, as pessoas não estariam ali. Ele tem sido ali pela parte da manhã, e Jesus ficou o dia inteiro fazendo, sabe o quê? Pregando a palavra, anunciando os princípios do reino, anunciando o evangelho, anunciando a sua volta, mesmo que por parábolas. Amém? Porque havia uma profecia para ser cumprida, que dizia que eles ouvindo não entendem, e eles vendo não enxergam, e ouvindo não percebem as coisas. Amém? Essa é uma profecia que deveria se cumprir. E aí, logo em seguida, depois disso, nós vemos os apóstolos perguntando, porque nesses ensinamentos que Jesus estava dando, ele estava falando sobre várias parábolas. E uma das parábolas que ele estava falando, sabe qual foi? A parábola do semeador. Amém? Então, depois que passa a parábola, fica aquele negócio, alguns entendem, outros não, fica bem perdido. Os apóstolos sempre vinham até Jesus e falavam: Senhor, nos explica aquela palavra, aquela parábola, nos explica como é isso. E aí Jesus tranquilamente sempre explicava para eles o que acontecia. Então, nesse momento a gente consegue perceber que, olha, Jesus está numa missão. Amém? Amém. Ele passa o dia inteiro fazendo o quê? Qual é essa primeira missão de Jesus? Ensinamento. Ele está ensinando. Há a necessidade de nós colocarmos a palavra de Deus para as pessoas que não a conhecem. É o ouvir, pelo ouvir da palavra de Deus, que as pessoas são convertidas, que conhecem a Jesus verdadeiramente. Amém? Pelo ouvir a palavra de Deus. E hoje nós somos essa missão. Hoje nós temos essa missão de trazer a palavra do Senhor. Amém? Mas naquele instante Jesus estava lá. E ele estava ensinando o sermão lá do monte. E ensinando através de parábolas. Amém? Então veja, em primeira instância, Jesus está em missão fazendo o quê? Ensinando. Mas logo em seguida, nós vemos a palavra dizendo ali no 35, que ele está no barco ele está, os discípulos chegam até ele, ele fala para eles: nós vamos atravessar para o outro lado, no mar da Galileia, que tem acho que 20 quilômetros de extensão, não sei bem o tamanho, mas é um chamado mar, né? Não é um oceano, é um mar que é grande, mas é fechado. Amém? Então ele disse para os discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado. E aí o que acontece? Jesus entra no barco, eles começam a remar, né? Não é isso? Eles começam a remar, e o que acontece com Jesus?
Quem pode dizer também? A gente leu o livro 35. Jesus está lá no fundo do barco. Dormindo. Ai, bonito. Mas sabe por quê, querido? Olha só. Deus, Ele sempre deixa a gente agir naquilo que a gente sabe fazer. Aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós damos conta de fazer, aquilo que nós temos a capacidade de fazer, Deus ama que nós nos esforcemos naquilo. Aqueles homens que estavam ali eram pescadores e navegantes. Era o que eles sabiam fazer. Navegar ali, pescar, tempestade, essas coisas, era coisa que eles estavam acostumados a fazer. Jesus passa essa responsabilidade para eles. Aí, nós vamos atravessar. Só deu uma ordem, nós vamos atravessar. E foi lá pro fundinho lá do barco, deitou na almofada e dormiu. E por que ele dormiu? E por que ele estava cansado? Ele passou o dia ensinando. Passou o dia ensinando. E isso é uma característica de um Deus? Ficar cansado? Não. A característica de quê? Humano. De um homem. De uma pessoa humana. O dia inteiro. A nossa amada professora Rose que o diga. Meio dia cuidando de umas crianças, ela já fica moída. Imagina o dia inteiro ensinando debaixo do sol quente 1 milhão de pessoas no mar. É cansativo, né, irmã? Um sol ali que tem essa propriedade para dizer. Meio dia ela sai de lá assim, ó, meio capenga com as crianças. Imagina o dia inteiro. Então ele estava cansado. E é uma característica humana. É uma característica da pessoa humana se cansar. Jesus estava cansado, então naquele momento ele estava descansando. Mas por quê? Ele tinha outra missão na frente. E ele tinha consciência dessa missão. Ele tinha consciência dessa missão. E eu acho que ele deve ter pensado assim: se eu não dormir nem um pouquinho aqui, quando eu chegar do outro lado, eu não consigo fazer nada. Nada da missão que eu preciso fazer. Eu não vou estar bem fisicamente para poder fazer. Amém? Então Jesus está dormindo, está tranquilo lá. Amém? Nós vemos isso. E essa missão que Jesus vai fazer, nossa próxima missão, que é a missão diferente do ensino que ele estava ensinando, qual é a outra missão que vocês acham que ele ia fazer lá no capítulo 5? Pode dar uma dica para eles aí, Daí. Coloca o primeiro versículo. Oh, meu amor, Deus abençoe. Os primeiros versículos do capítulo 5. Eu vou ler só o título, e vocês vão entender. Amém? O endemoniado gadareno. Expulsar demônios. Exatamente. Fazer o que, Gerilda? Expulsar demônios. Libertar. Libertar de cadeias, querido. Libertar. Jesus ensina, aleluia, Jesus liberta. E depois, lá, se você continuar lendo o livro de Marcos, você vai ver que ele volta do mar. E aí, quando ele chega na margem, Jairo, um centurião, chega para ele, Jesus, mestre, vem até a minha casa porque minha filha está morrendo. O que Jesus vai fazer na outra missão? Curar. Aleluias. Jesus não se cansa da sua missão. Enquanto ele está aqui, ele está cumprindo com a sua missão. Amém? Então ele ensinou, depois ele partiu ali para a parte onde ele ia fazer a libertação. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho no texto para a gente não se perder. Amém? Então, Jesus estava ensinando por parábolas. Amém? E a parábola que ele estava ensinando era a parábola do semeador. Aquela, vocês lembram? Que ele fala, o semeador saiu a semear. E jogando a sua semente, uma caiu na beira do caminho. Amém? Outras caiu no meio das pedras. Outra caiu no meio dos espinhos. E a outra caiu em terra
Amém. Aleluia. E outra caiu em boa terra. Amém? E produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas no meio desse texto, da parábola do semeador, onde os apóstolos começam a perguntar para Jesus algumas coisas que eles não entenderam, vamos lá para o versículo 16 e 17, que diz assim, 16 e 17 do mesmo 4, tá. E da mesma sorte, os que receberam a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam, mas não têm raiz em si mesmas, antes são temporões, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Eita glória. Amados, essa parte que Jesus está dizendo, está ensinando, que há uma necessidade de nós termos raiz. A raiz é o veículo pelo qual as plantas se alimentam. Né? Há necessidade de nós também termos raiz. Agora, para enraizar uma planta na pedra é difícil, é assim, ó. Sim. É difícil. Mas depois que ela consegue se esgueirar pelas brechinhas da pedra e tal, e ela se fixa ali, não tem mais nada que tire ela dali. Não é? Você já viu aqueles cactos lá? Quem já viajou para o Nordeste aí? Lá para a banda do Nordeste. Aí você passa naquelas... O pessoal do Nordeste chama serrote, né? Passa naqueles serrotezão de pedra assim, alto assim, altura. Aí você vê aqueles cactos, aqueles cardeiros, aqueles chique, lá em cima, quase caindo. Você fala, vai cair. Aí tá lá grudado. Não tem vento, não tem nada que tire ele de lá. Pode bater o que for, que eles estão lá grudados. Por quê? Porque ele é só lajeiro de pedra, como diz o Zezão. Só lajeiro de pedra, tudo. Só tem mocó e umas plantinhas ou outras. Eles estão na fila. Amados, é necessário que nós criemos as nossas raízes na rocha que é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso alimento. Amém? Vocês lembram quando Deus fala para Moisés tirar a água da pedra? O que ele diz para Moisés? Toca. Fala com a pedra. Segunda vez, né? Fala com a pedra. Moisés vai pegar a vara e fere a pedra. E sabe o que aconteceu quando Moisés feriu a pedra? Primeiro saiu sangue, depois saiu água. Você sabe que quando os ladrões que estavam ao lado de Jesus crucificado, eles ainda não haviam morrido. E havia uma lei que eles não queriam que quando aquele crucificado ficasse muito tempo ali, sabe o que eles faziam? Eles quebravam as pernas para a pessoa perder o apoio e não ter como respirar mais e morrer. Amém? Então, do primeiro ladrão, eles foram lá verificar, ele estava vivo, quebra a perna. Quebraram a perna dele e ficou pendurado lá e logo morreu. Foram no segundo ladrão, viram, perceberam que ele estava vivo, aí quebra a perna, quebraram a perna dele, bateram na rótula, bateram no feno, quebraram as canelas, aí ele ficou sustentado. Aí não aguentou, logo morreu. Aí vieram verificar Jesus. Só que existe uma profecia sobre Jesus. Um livro há mais de 700 anos atrás que diz: nem um osso dele será quebrado. Aleluia. A Bíblia ela não nos confunde. A Bíblia está sempre nos ensinando, nos mostrando que ela é viva e real. E aí naquele momento que aquele soldado chega em Jesus, ele percebe que Jesus está vivo, morto, já não está mais vivo. E o que ele faz? Ele pega a lança e fura a lateral aqui de Jesus, amém?
E o que é que sai primeiro? Água. Sangue. Sangue, depois água. E depois sai? Água. Sai. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Por isso que Deus falou, não bata na pedra, fale. Por isso que é sério. Jesus é a nossa fortaleza, é a nossa rocha, é onde nós devemos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Devemos ter essa certeza que Jesus é a rocha. Nós devemos ter raiz em nós mesmos. Amém? Devemos ter nossas raízes firmadas. Glória a Deus. Então, Jesus tenha consciência da sua missão. Então ele vai primeiro nos ensinamentos, depois ele vai para a libertação, mas naquele momento ele está dormindo. Amém? E ele tem consciência, certeza da sua autoridade, da sua missão e da sua autoridade. Amém? E os discípulos? Como estavam os discípulos naquela situação do barco? Né? Estiveram medo, como eu também me tremi, não foi? Lá na hora do vendaval. Tremi na base. Falei, vai voar tudo. E o Zezinho é bem magrinho, pode ser que ele vai também. Misericórdia. Né? Mas graças a Deus ele está aí para contar a história. Eu acho que ele só abriu um buraquinho assim da janela, tá feia a coisa. Fechou e foi dormir. Tomou um café, bem sossegado. Bem? Então, os discípulos, apesar da caminhada frequente com Jesus, mas eles já estavam muito tempo com Jesus. Eles já tinham passado outros milagres, outras coisas, tudinho, tal. A situação que eles estavam morrendo de medo, né? Estavam apavorados diante da tempestade. Eles não conseguiam ver que Jesus também estava no barco. Eles não conseguiam enxergar que Jesus estava no barco. É o tema de hoje da nossa pregação, dessa nossa palavra, amém? Eles não conseguiram ver isso, que Jesus estava no barco. E que Jesus também está no barco e eles estão na mesma missão de Jesus. Na mesma missão de Jesus. Amém? E acontece que a fé, então eles estão tão desesperados a ponto de chegarem para Jesus, acordarem de Jesus e dizer assim, não te importa que nós pereçamos, morremos? Jesus, acorda Jesus acorda lá meio tonto, tá de sono, né? Eu acredito que deve ter sido assim, a palavra não diz, mas eu acredito que ele deve ter acordado meio baleado ainda, que ele estava doido para dormir um pouquinho, né? Que a viagem é do outro lado, ele era ao amanhecer, que eles vão chegar lá, no lugar da arena. E eles acordam Jesus, não te importa que nós vamos morrer? Né? E Jesus acorda assim, meio baleado, e tem uma expressão lá em inglês que o pessoal fala muito, eu acho muito interessante. Oh, baby, come on! Tipo assim, né? Bom, Jesus deve ter pensado dessa forma, mas Jesus chega para eles e diz, olha, aqui no texto, me ajuda aí, deve estar no 4, aqui no finalzinho. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse, que até o vento e o mar lhes obedece? E Jesus repreende eles, falando, a fé de vocês está muito fraca. Né? A fé de vocês está muito fraca. Amém? E muitas vezes isso acontece conosco. Diante das dificuldades, das circunstâncias,
nós nos abalamos. Sabe o que a gente sente muitas vezes? Quando a gente clama ao Senhor, e muitas vezes não acontece nada, igual aconteceu comigo da primeira vez, eu orei, pedi, ajoelhei, clamei, e a tempestade parece que aumentou mais ainda. Parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus está dormindo com as nossas situações. Eu quero te dizer, querido, que se o nosso nível de intimidade com Deus estiver alto, nossas raízes estiverem muito firmadas na rocha que é Jesus Cristo, nós vamos ter certeza que Ele vai ter uma situação, vai ter uma correção para aquela situação. É só nós aguardarmos, fazermos a nossa parte, orar a Ele, clamar a Ele, porque Ele ama que nós façamos isso. Orar a Ele, pedir a Ele, Senhor, em todas as coisas. Pode ser coisas mínimas, Deus ama que nós nos cheguemos a Ele e peçamos tudo o que nós precisamos a Ele. Verdade. Ele ama essas coisas. Mas depois que você faz isso, não toma de volta, não. Deixa Deus agir. Ele não está dormindo. Ele não está deixando de te ouvir. Ele está atento. Eu quero te dizer que Ele está no ar. Amém? Amém. Então as tempestades virão. Amém? As tempestades elas vão vir. Olha, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, amados. Amém? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Rose, nossa irmã Rose, colocou aqui no texto dela aqui de Isaías, quando ele falou para a mulher: traz aí um bocado de farinha, um bolo aí para mim, faz um bolo aí para mim e traz para mim comer. Olha, ela em primeiro lugar era viúva, igual ela falou. Na primeira situação, as viúvas daquela época, não é igual as viúvas de hoje não, né? Elas sempre dependiam do marido, porque praticamente assim, quase que proibido a mulher trabalhar. Ela fazia os serviços assim de casa, claro que não é pouco, não estou dizendo que é pouco, só que não era um trabalho remunerado. Os trabalhos remunerados quem faziam era o esposo. Então quando morria o marido, ela tinha que ter filhos, que os filhos eram que iam sustentar aquela, passar a ter o papel do pai, né? O filho mais velho pegava o papel do pai e ia cuidar dos outros irmãos e da mãe. E quando era no caso dela, que só tinha um pequenininho, né? Ela falava: eu vou fazer uma comida ali com meu filho e nós vamos morrer. Eu estou pegando uns cavacos de pau aqui, vou acender um fogo, fazer uma farinha aqui, vamos comer, vamos morrer. Ela já estava dizendo: aqui é o último tiro. Não tem outra situação. O que acontece? Isaías fala para ela: ei, vai lá, faz o bolo, traz para mim. Eita, Glória, aí tem que ter muita fé, não? Tem que ter muita fé. Aí ela conta essa história para Isaías. Isaías fala assim: o que ele diz? Não temas. Não temas. Que é o texto de hoje. Não temas. Né? Então, as tempestades, amados, elas virão. Por que elas virão? Porque nós estamos desde o Gênesis, desde a queda de Adão, num mundo caído. Num mundo caído. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, né? Ah, mas se Deus é amor, por que tantas criancinhas sofrem no hospital, pastor? Amado, porque eu não sei muito te dizer essa resposta. Eu só sei te dizer que este mundo caído, ele gera muitas situações que pessoas que não têm nada a ver sofrem com o que está acontecendo no mundo. É uma rede do mal, que as coisas vão acontecendo. Então, muitas coisas a gente não tem resposta para te dizer por que aquilo, mas é porque nós estamos no mundo caído. No mundo caído. Esses dias eu vi umas cenas aqui, não vou nem falar para vocês, de negócio de casamento, né? Assim, glamour, bênção, abençoando, igreja abençoando, coisas assim terríveis. Né? E, então, essas situações, essas condições, elas virão, amados. As tempestades, elas virão.
Mas nós devemos estar firmados com nossas raízes aonde? Na rocha que é Jesus. A gente tem que ter a certeza que Jesus está no nosso barco. Amém. Aleluia. Independente do que acontecer, Jesus está no nosso barco. Ele falou, essa daí é demais, né? Olha, coisa linda, né? Jesus está no barco, não temas. É isso, amados. Não temas. Jesus está no barco. Você sabe quantas vezes essa frase é dita na Bíblia? Quantas vezes ela é falada na Bíblia? Esse texto? Não temas? 365 vezes. Uma vez para cada dia do ano. Amanhã, segunda-feira, não temas. Depois, terça-feira, não temas. Quarta-feira, não temas. Quinta-feira, não temas. Jesus está dizendo para você hoje, não temas. Eu estou no barco. Amém? Glória a Deus. Então, ele já disse, no mundo tereis aflições, as aflições virão, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, ele diz assim, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, amados. Ele está dizendo, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ele está dizendo que ele venceu e que nós vamos vencer também. Que nós já somos vencedores. Então não há tempestade que possa nos abalar se Jesus estiver no nosso barco. Amém? Glória a Deus. Conclusão. A tempestade sempre virão. Medo e ansiedade só podem ser combatidos com a certeza que Jesus está no barco. Mesmo em muitas vezes achamos que Ele está dormindo e não nos ouve, mas a missão dele em nós é a certeza que já vencemos todas as circunstâncias. A chave são raízes profundas na rocha que é Jesus. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Amém? Se você puder, dar uma salva de palmas para Jesus.